Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Olá, sou Carlos Matos e a partir de agora estarei aqui na TV Otimista, todos os domingos, mostrando o agronegócio cearense, a realidade atual e seu potencial de crescimento. Nossa equipe vai revelar os bastidores do setor agropecuário, que é inovador, é sustentável. Vamos mostrar também quem são os empreendedores de sucesso no campo e suas atividades transformadoras. E para começar, vamos falar no programa de hoje sobre o 7º Seminário Agro Innovation. O evento abordou discussões sobre política de segurança hídrica, novas tecnologias, gestão, enfim, até inteligência artificial foi tratado no Agro Innovation. Essa foi uma grande oportunidade para qualificar ainda mais o agro cearense. Vamos acompanhar tudo o que aconteceu? Realizado pelo Instituto Futuri, Instituto Promover e pela Salto Empresarial, o 7º Seminário Agro Innovation contou com uma programação que inclui palestras e exposições voltadas para a capacitação de produtores, empreendedores e estudantes em práticas agrícolas sustentáveis. O encontro reuniu especialistas, empresários e representantes do poder público com o objetivo de discutir soluções para o aumento da sustentabilidade, competitividade e produtividade, com ações que possam contemplar desde o pequeno produtor na agricultura familiar às grandes empresas que fazem a agroindústria cearense. Foram discussões sobre políticas para a segurança hídrica do Nordeste, o acesso ao crédito e a inovação em tecnologias de irrigação, gestão e logística do agronegócio, sustentabilidade com foco em práticas de carbono zero e o uso da inteligência artificial para otimizar processos produtivos. De acordo com o presidente da Salto Empresarial, Carlos Matos, o seminário foi uma oportunidade para fortalecer a agricultura regional, promovendo discussões que vão desde o aperfeiçoamento da gestão dos recursos ambientais até o lançamento de novos polos de irrigação. A ideia é que as cadeias produtivas possam ampliar a produção, utilizando menos recursos naturais e menor impacto ambiental. As cadeias produtivas precisam dar respostas objetivas para produzir com menos recursos naturais, com menor impacto ambiental, gerando mais riqueza no campo. A água é um recurso natural fundamental à vida e ao desenvolvimento humano e também ao fortalecimento do agronegócio e da indústria. Para uma região semiárida, como a do Ceará, a gestão dos recursos hídricos se coloca como um processo imprescindível para a sustentabilidade do meio ambiente. No Ceará, cerca de 585 aquíferos e fontes são gerenciados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Os aquíferos são as formações geológicas subterrâneas que retêm a água da chuva, mantendo estáveis os cursos de águas superficiais. Carlos Matos ressalta que a água precisa ser melhor aproveitada e ter um custo. Tem diferentes fontes hídricas. Nós vamos ter uma discussão sobre a transposição do São Francisco, o que é que nós podemos esperar, qual é o custo, como nós podemos tirar o melhor proveito, se há uma perspectiva de dobrar a transposição ou não, mas também vamos entrar numa discussão que até aqui foi pouco discutida, que é a gestão dos aquíferos. Nós temos aquíferos gigantes, que podem ser uma fonte hídrica de mais baixo custo e também mais socializada para o pequeno e médio produtor. E nós precisamos definir novas políticas públicas. A água tem um custo, você já imaginou a energia se fosse de graça? Todo mundo ia sair de casa e ia deixar tudo aceso. Então essa disciplina, esse novo comportamento do produtor, do consumidor, ele precisa ser disciplinado por um valor que é cobrado. Então essa discussão precisa acontecer. Nós vamos criar um núcleo de trabalho com a UFC, com o governo do estado, com a FUNCAP, para discutir melhor a questão da gestão da água.
Com 477 quilômetros de extensão nos eixos leste e norte, o empreendimento vai garantir segurança hídrica para 13 milhões de pessoas em 390 municípios, nos estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, além da Paraíba. Neste ano de 2024, o volume de água transposto no Rio São Francisco para o Ceará ficará em torno de 271 milhões de metros cúbicos, o que equivale, por exemplo, à capacidade máxima do açude Taquara, 12º maior açude do estado, que fica no município de Cariré. O coordenador de obras e fiscalização do eixo leste da Secretaria Nacional da Segurança Hídrica, Genivaldo Andrade, destacou como está a execução das obras da transposição. O eixo leste hoje da transposição ele é um eixo concluído, o eixo norte é um eixo concluído, estamos em execução com o ramal do Apodi e ramal do Salgado. O ramal do Agreste ele é um empreendimento também concluído. Todos esses que eu falei que estavam concluídos, eles já estão em operação, ou seja, eles já têm a capacidade de fazer a entrega da água e estão sendo feitas. Então, hoje, as obras dos eixos principais concluídos e 100% em operação. Fizemos já em 2024, dado recente de outubro de 2024, uma entrega de 270 milhões já acumulada, 270 milhões de metros cúbicos para o estado do Ceará. Então, assim, é um volume expressivo, né, e que tem atendido o Ceará. E com uma possibilidade de, no futuro, de se ampliar esse entendimento, ao passo que a gente está em avançado estado de execução do ramal do Apodi, de onde deriva o ramal do Salgado, que tem a ordem de serviço já emitida. O uso racional da água é essencial e a boa notícia é que a oferta disponibilizada pela transposição pode ainda ser ampliada, inclusive para que possa garantir segurança hídrica para o consumo humano e também ser utilizada para o desenvolvimento do agronegócio. Ele se concentra no semiárido brasileiro, que é uma região de extrema escassez hídrica. Então, nesse contexto, preferencialmente se atende e mata a sede da população. No entanto, ela é uma obra de segurança hídrica. Se a gente enfrenta períodos chuvosos, onde o estado tem em seus aquíferos acumulações internas que não demanda tanto, o estado pode fazer o direcionamento dessa água para outras aplicações. Aliás, isso já tem sido feito, né? A gente precisa, de repente, discutir um pouco mais para avançar nesse sentido de a gente levar a água para promover desenvolvimento. A importância do agronegócio para a economia rural do Nordeste também esteve em pauta no 7º Seminário Água Innovation. Para o desenvolvimento do agronegócio é fundamental o uso racional dos recursos hídricos. Essa estratégia promove rentabilidade e sustentabilidade no campo. Por isso, é preciso fazer uma avaliação da situação hídrica cearense e das políticas públicas que estão sendo executadas para garantir o acesso à água pelos produtores. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Ceará destacou o potencial dos perímetros irrigados que podem impulsionar a economia cearense. Porque em água abundância podemos produzir mais. Só para você ter ideia, os perímetros irrigados do Ceará são 54 mil hectares e hoje tem 15 mil funcionários. Então, se eu dobrasse o perímetro irrigado do Ceará, aí eu teria muito mais dinheiro na economia do estado do Ceará. Nós estamos falando isso de emprego, nós estamos falando de diminuir a pobreza nas áreas rurais, que, como bem disse aí o Carlos Matos, 66% da pobreza do estado do Ceará está nas áreas rurais. Isso é contra isso que nós lutamos todo dia, né? Então, nós achamos que houve falta de políticas públicas aos longos de décadas para poder diminuir essa pobreza e melhorar a vida do homem do campo. Nós somos, na verdade, uma grande imigração aqui em Fortaleza e precisamos colocar esses homens de volta ao homem do campo. A água, ela, para nós que produzimos, ela representa muito. Nós estamos numa região semiárida, que na minha propriedade rural, por exemplo, Xadá, chove 550 milímetros. É muito pouca água para se produzir. Então, isso são os grandes produtores rurais que estão produzindo em áreas semiáridas. Então, nós precisamos dar condição de vida e produção melhor para essa área. Precisamos tratar melhor a água com mais eficiência. Nós da Federação da Agricultura já estamos antevendo essa história inteira. Estamos fazendo um laboratório para melhorar a eficiência hídrica e energética nas áreas rurais, porque uma coisa está relacionada à outra. Quanto menos águas eu utilizar, menos energia também, e a energia está ficando cada vez mais cara. Segundo Amilcar Silveira, o país precisa avançar no desenvolvimento de estratégias de inovação para fomentar uma das maiores vocações da produção brasileira, o agronegócio. A tecnologia hoje está pregada em todos os locais.
Então você pode ter aquela tecnologia tipo uma semente melhorada. Vou dar um exemplo para você. Antigamente existia alguns produtos aí que você precisava utilizar vários defensivos agrícolas, como uma lagarta do cartucho, por exemplo. Hoje em dia você tem sementes transgênicas que conseguem conviver com a lagarta do cartucho. Então você pode comprar um saco de semente, como eu posso comprar 1000 sacos de sementes. Então, a tecnologia da transgenia, ela é possível a tudo, contanto que você pague para ela, é possível a tudo. O que precisa é a capacidade e o conhecimento de um produtor rural ter essa tecnologia, que por vezes, e esse é o grande trabalho do Senar que faz aqui, que nós atendemos hoje a mais de 7.500 fazendas, levar esse conhecimento técnico a um produtor rural para saber que ele pode utilizar essa tecnologia. Isso é muito importante, né? O Agrotimista faz agora uma rápida pausa e daqui a pouco volta mostrando o que o Agro Innovation revelou. Grandes possibilidades para quem produz no campo. Não sai daí, até já! Ao longo das 7 edições, o Seminário Agro Innovation tem contribuído para acelerar o desenvolvimento cearense, promover reflexões e criar uma rede de conexão entre as diversas cadeias produtivas, entre pequenos, médios e grandes produtores, com temas importantíssimos como segurança hídrica, sistema de monitoramento remoto inteligente, inteligência artificial, gestão de reuso da água, temas fundamentais para enfrentar os desafios do agro cearense e da segurança hídrica no nosso estado. As inovações tecnológicas têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento da agropecuária, não apenas pela melhoria das práticas de cultivo e criação de animais, mas também na busca por uma eficiência maior no uso de recursos naturais, como a água e a energia. Um dos painéis do Seminário Agro Innovation abordou a utilização de tecnologias avançadas e de bioinsumos no agronegócio. Entre os palestrantes, o pesquisador da Embrapa, Edson Bolf, um dos maiores especialistas em agricultura digital do Brasil. Ele destacou que atualmente a Embrapa fornece tecnologia gratuita ao produtor, o que permite que a inovação possa chegar nas pequenas propriedades. As tecnologias digitais, a exemplo de uso de drones, imagens de satélite, aplicativos no smartphone, inteligência artificial, big data e toda essa gama de atividades, né, de tecnologias, elas apoiam a atividade do agricultor no dia a dia. O que até pouco tempo atrás ficava mais no âmbito das instituições de pesquisa, como a Embrapa, universidades, algumas startups, hoje ela está acessível ao agricultor de várias formas, né? A primeira é através de aplicativos, né? Só a Embrapa disponibiliza mais de 100 aplicativos gratuitos, né? Para vários temas, né? Então tem área de fruticultura, área de milho, área de piscicultura, área de grãos, que você pode acessar esses aplicativos e utilizar no dia a dia da propriedade, né? Seja para identificar uma forma de atuar melhor em termos do manejo daquela cultura, da gestão da propriedade. Edson Bolf também ressalta que o avanço na utilização da automação, da inteligência artificial, de sensores, drones e satélites, que são capazes de fornecer dados em tempo real sobre a umidade, a temperatura e a qualidade do solo, permite uma gestão mais precisa e ajudam os produtores a tomar decisões mais assertivas. Você, conhecendo a sua propriedade, conhecendo o seu talhão, o seu piquete, se é da área de produção animal, né, a sua área, seja fruticultura, grãos, hortaliça, você consegue gerenciar de uma melhor forma. Então, hoje em dia, essas tecnologias digitais, seja imagens de drone, aplicativos, o zoneamento de risco climático, que é um processo bem interessante que a Embrapa tem para todo o Brasil, para as culturas, dá um indicativo de, por exemplo, qual é o melhor período de você plantar,
qual o melhor período para você colher, o que plantar, né, qual cultura mais indicada naquela região, naquele município. Da área de irrigação, foco desse evento, por exemplo, você tem aplicativos e tecnologias que dão indicação de como melhor utilizar essa água, né, a eficiência da água através do melhor momento do dia para fazer a irrigação, quanto tempo deve ter essa irrigação. Produtos de origem biológica, como micro-organismos, extratos vegetais e enzimas, que substituem ou complementam o uso de fertilizantes e pesticidas nas lavouras. Os bioinsumos têm proporcionado diversos benefícios para a agropecuária, principalmente no que se refere à sustentabilidade, à redução de custos e o aumento da produtividade. Entre os benefícios estão a melhoria da saúde do solo, o aumento da eficiência na fertilização e a redução de impactos ambientais. Os bioinsumos é uma nova fase da agricultura no manejo de pragas e doenças, né, das lavouras, né? Ele é de forma integrada usar com os agroquímicos, que é um grande avanço da sociedade. Mas já existe, principalmente na área de hortifruticultura, em que há uma exigência maior dos mercados no quesito de resíduos, né, de agroquímicos, os bioinsumos estão subindo muito o uso, né? E hoje, com muitas empresas e muita pesquisa, existem algumas lavouras que já se pode produzir sem agroquímicos. Existem bioinsumos que são promotores de crescimento, que protegem as raízes, né? A grande vantagem deles é que é resíduo zero e para os operadores não tem problema de saúde, né? Não afeta o ser humano e de fato é um alimento, a princípio, assim, mais saudável, né? A economia do Ceará cresceu 7,2% no segundo trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. Com uma alta de 32%, a agropecuária cearense foi a principal responsável pelo crescimento do Produto Interno Bruto do estado do Ceará. Os destaques ficam por conta da produção de milho e feijão, impulsionada pela boa quadra chuvosa deste ano. Para o secretário executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Silvio Carlos Ribeiro, alguns fatores são fundamentais para o desenvolvimento do agro cearense, que tem potencial para crescer ainda mais caso a oferta de água seja ampliada. O Ceará ele tem uma localização estratégica no Atlântico, tem condições de clima assim, fantásticos para produção de frutas, produção de vegetais, de alto valor agregado. A gente tem uma logística muito boa, tem porto, aeroporto, né? O Porto do Pecém, porto moderno, aí, que está despontando como um dos melhores portos do país, mais eficientes. Estamos muito próximo da Europa, né, e da costa leste dos Estados Unidos, da África. Isso então facilita a exportação. A gente tem condições de produzir muita coisa boa aqui no agronegócio do Ceará. Silvio Carlos Ribeiro destacou as ações que estão sendo realizadas para o crescimento do agronegócio em diversas regiões do estado. Entre elas, a criação do polo irrigado da Ibiapaba, que irá fomentar a produção de diversas culturas na região. Ali tem um potencial grande, muito grande para crescer, um clima favorável para a produção de diversas culturas. Tem a região do Cariri, região que ainda tem pouca agricultura de alta tecnologia, tem muita agricultura, tem um potencial grande para crescer ali e tem uma logística fabulosa, né, devido à divisa com outros estados. Tem uma região da Chapada do Apodi também que tem condições favoráveis para a produção. Temos um litoral ainda muito pouco trabalhado, principalmente na região norte, tem um potencial grande para crescer. Sertão Central, também não descartamos o Sertão Central, porque mesmo com aquele clima mais seco e menos propício para a agricultura, pode propiciar sim uma agricultura diferenciada. Seja pelo custeio de produção ou para investimentos no campo, o acesso ao crédito é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Permite que os produtores rurais invistam em tecnologias, melhorem a infraestrutura e adquiram insumos,
o que impulsiona a produtividade e a competitividade. As instituições financeiras podem oferecer soluções adaptadas às necessidades do campo, com taxas de juros mais baixas e processos mais simples e rápidos para obter um empréstimo. É o caso, por exemplo, do Banco do Nordeste. O banco está pronto para receber essas demandas, tá? A gente precisa conhecer a demanda, ajustar a normativa, mas o banco tem linhas de crédito para isso. Tem o FNE, mas temos outras linhas de crédito, como o próprio FINEP, que é uma linha muito importante, principalmente para essas culturas ou essas novas tecnologias que estão chegando e que vem com uma taxa muito boa, consegue ser melhor do que o FNE, o que já é extraordinário, e que BNDES, materiais. Então o banco está trazendo novos fundings para que a gente possa financiar toda a produção da melhor forma possível, cada projeto com o seu mix. Daqui a pouco eu estou de volta, falando da importância de uma gestão eficiente no agro, a partir de um bom exemplo que vem lá do Cariri e que tornou-se referência internacional. É já já! O Agro Innovation 2024 teve espaço também para falar de gestão. A discussão desse tema tão importante teve a participação do case cearense de muito sucesso, o Sítio Barreiras. A gestão também faz parte da receita de sucesso do agro cearense. E um exemplo disso vem do maior produtor de bananas do estado. O Sítio Barreiras, em Missão Velha, no Cariri, conversou com representantes do setor sobre como a gestão eficiente fez do empreendimento em fruticultura um dos gigantes do país. Eu acho que a gente trata a gestão de uma forma diferente. A gente tem um enfoque de processos, coisas que são tradicionais, são modernas, mas a gente não deixa de observar questões que são milenares, porque a gente tem um olhar humano para a gestão. A gente considera cada indivíduo que está na empresa como uma pessoa, como um ser humano, e nós nos preparamos para isso. E eu acho que essa é a grande diferença. O Sítio Barreiras nasceu em 1996 e foi responsável por mudar o hábito das famílias de Fortaleza de comprar bananas nos supermercados e não somente nas feiras. Anualmente, a produção é de 40 mil toneladas da fruta. Por trás dos resultados, a gestão da empresa usa conhecimento científico, estratégia, inovação e valorização das pessoas. Fábio Regis revelou aos participantes que a empresa é lucrativa, mas pensa principalmente em servir a sociedade e valorizar colaboradores. Essa é uma parte que os grandes negócios, os pequenos, de todo porte, precisam ter essa atenção. Onde houver gente precisa disso. Seja pequeno, seja grande, isso não difere. Porque o conceito de grande ou de pequeno é simplesmente quando você olha de fora, que você vê o número de pessoas. Mas individualmente, cada um é um. E você tem que estar preparado para isso, para lidar com cada indivíduo de uma forma diferente, particular, considerando ele um ser único. Paulo Martins, doutor em economia e pesquisador da Embrapa, acompanhou os detalhes do case Sítio Barreiras e avaliou a importância da divulgação e compartilhamento de boas experiências. Cada vez agora que eu for comer uma banana, eu vou me lembrar desse caso contado aqui. Nós precisamos fazer com que esses casos sejam universalizados, que eles sejam conhecidos, principalmente por aqueles que estão no meio urbano, mas que também sejam conhecidos por aqueles que estão no campo, para que sejam imitados. Casos de sucesso precisam ser imitados para que mais casos de sucesso ocorram. O que nós vimos aqui foi uma experiência de algo que pode ser reproduzido com muita dificuldade. Por isso, o desafio. Eu não estou imaginando que seja fácil adotarmos a humanização no processo de produção, porque na indústria isso é muito doloroso, isso é muito complicado.
É por isso até que nós estamos cada vez mais utilizando mais máquinas em atividades de rotina. Mas os jovens não querem mais trabalhar por trabalhar. Os jovens não querem mais apenas ganhar um salário. Os jovens querem ser reconhecidos. Nós estamos construindo uma sociedade mais humanizada ou não construiremos uma nova sociedade. Não há um meio termo. Nós precisamos de uma sociedade que tenha preocupação com as pessoas e eu te confesso, aprendi muito conhecendo esse caso. Preciso ir lá agora para ver ao vivo e a cores. Paulo disse que o Agro Innovation foi também uma grande vitrine do agronegócio do Ceará. Eu sou de Minas e o que me impressiona é que aqui está acontecendo uma revolução silenciosa que o Brasil ainda não conhece. Nós temos casos interessantes na fruticultura, na produção de leite está acontecendo também, já começou a acontecer, na produção de avicultura, né? E também começamos agora com trigo. Ou seja, tem muita coisa acontecendo, mas o Brasil sabe pouco. Então, é muito agradável vir aqui e ver tudo isso acontecendo. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha descoberto mais sobre o nosso agro e as nossas possibilidades. Não perca as nossas reprises durante a semana. O Agro Otimista volta no próximo domingo, às 9 da manhã. Até lá! Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.